Vamos lá, pessoal. A gente estava na última aula falando sobre, começando a falar sobre sensores, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui. Pronto. Começando a falar sobre sensores, né? Acho que a gente falou sobre os tipos de sensores, não foi isso que eu falei com vocês? Sim, não, talvez. Estão me ouvindo ainda aí? Sim, né? Sim. Então, e a gente na aula passada falou sobre os tipos de sensores, mas eu não comecei a falar ainda sobre os sensores. Acho que eu falei alguma coisa sobre os sensores especificamente, né? Não, acho que ficou para essa aula mesmo, professor. Ah, beleza. Então, tá, A última coisa que você concluiu na última aula foi aquele simulador online. Isso. Vocês se cadastraram lá no final das contas? Eu fiz lá, bacana. Dá É, até vale a para pena. jogar Lego lá. Tá, tem um monte de coisa que dá pra fazer, dá pra brincar com Lego, dá pra projetar um monte de coisa, tem um monte de coisa que dá pra fazer lá, bem legal mesmo. A gente vai usar para fazer umas coisas básicas no Arduino aqui por enquanto, primeiro, pra gente se ambientar um pouco com o Arduino, antes da gente botar a mão na massa realmente mesmo. Vale a pena para não ter preocupações com ligações elétricas reais, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. A gente falou sobre os tipos de sensores, eu vou começar a falar um pouquinho sobre alguns sensores especificamente. Mais do que ser importante falar sobre um sensor específico, o LM35, não importa muito se é esse ou se é outro, mas é mais para a gente ter ideia e tendo uma ideia de como funcionam os sensores. Porque sensor de temperatura analógico, por exemplo, que é o caso do LM35 aqui, que eu estou dando como exemplo, existem vários. Eu peguei um aqui, coloquei como exemplo, porque é um bem difundido. Tem o BM38 também, BM380. Mas, assim, o funcionamento deles é muito parecido. Mas eu botei um como exemplo, só para a gente ter um exemplo concreto, não ficar assim, eles de maneira geral funcionam assim. Mas são todos muito parecidos. O que muda um pouquinho de um para o outro é o grau de precisão, é a faixa de temperatura que eles medem, mas o funcionamento é muito parecido, certo? Vamos falar um pouquinho então como que ele funciona, né? Ele é o caso do LM35 aqui, especificamente o LM35, ele tem esse formato aqui, parece para quem saca um pouco de eletrônica aí, parece um transistor. Parece um transistor, mas não é um transistor, é um sensor de temperatura. A maioria desses sensores ele já vem calibrado de fábrica, então você não precisa ficar calibrando eles não, eles já estão calibrados, já funcionam numa boa. E como que ele funciona? Ele é um sensor que você precisa ligar ele na alimentação, ele tem 3 pinos, porque 2 pinos você usa para alimentar eles, né? Um você liga no positivo e outro no negativo, ou seja, um no mais 5 volts, outro no 0 volts. E o terceiro pino é onde você lê o valor de temperatura, de onde você obtém o valor de temperatura. Então, quando você conecta esse tipo de sensor no Arduino, você tem que conectar olhando de frente. Se você olhar ele assim, ó, ele não chega a ser uma circunferência completa, né? Assim, não é um cilindro completo. Ele é como se fosse um cilindro mais cortado aqui, tem um chanfrado. Esse chanfrado serve para você identificar ele, né? Qual é cada uma dessas perninhas aqui. Então, o terminal aqui da direita, olhando de frente para o chanfrado, o terminal da direita é o GND, é o que você tem que, é o negativo, vamos dizer assim, você tem que ligar no 0 volts. O terminal central é o que você usa para poder ver a temperatura, da onde você obtém a temperatura. E o terminal da esquerda é o que você tem que alimentar ele. Tem que alimentar ele com algum valor de tensão aí entre 2,7 e 5,5 volts. No caso do Arduino aqui, a gente vai alimentar ele com 5 volts. E aí, alimentando ele com 5 volts e tal, ele mede temperaturas de 2 graus Celsius a 150 graus Celsius. Ou tem uma forma de ligar ele também, mas aí precisa de alguns componentes adicionais, que ele mede até menos 55 graus, desde menos 55 graus a mais 150 graus. Mas para a grande maioria das aplicações, 2 graus a 150 graus é suficiente, com uma precisão de meio grau.
Então você não consegue ver se você está com... Não dá para usar isso aqui para você, por exemplo, fazer um termômetro corporal, né? Porque se eu fizer um termômetro corporal, a pressão vai ser muito ruim. Você vai ver se você está com 36,5, ou 37, ou 37,5. O que não é muito confiável para você medir a temperatura de alguém. Mas, assim, para temperatura ambiente, temperatura de um processo, né, industrial, ou temperatura ambiente mesmo, fazer um termômetro para minha casa, na minha casa, se eu souber, tá 28 graus, ou 28,5, ou 29, eu não preciso saber se é 28,6, 28,7. Entre 28, 28,5 e 29, para mim tá bom essa precisão. Ele, na verdade, a questão é que quando você, uma coisa que eu já comentei na aula passada, ele é um sensor analógico. Então eu tenho que ligar ele numa porta analógica do Arduino. Quando eu ligo ele numa porta analógica do Arduino, o Arduino não lê uma temperatura, ele não lê o valor de 2 a 150. Ele não tem um número 2 ou 150. Não sei se vocês lembram, mas na porta analógica, vamos voltar aqui um pouquinho, aqui, ó, aqui, ele lê um valor entre 0 e 1023. Então, se eu for lá no Arduino e falar o seguinte, analog read, que é para ler um dado analógico, eu tenho que dizer qual é o pino, né? De qual pino eu quero ler o dado analógico. Fala, analog read, ele vai me retornar um número entre 0 e 1023, sendo que 0 representa que ele leu 0 volts na entrada, 1023 representa que ele leu 5 volts na entrada. Então, se eu quiser saber qual o valor de tensão que ele leu entre 0 e 5 volts, eu tenho que fazer uma regrinha de 3 aqui. Tipo assim, ele leu 1000. Entre 0 e 1023, 1000 equivale a que número aqui entre 0 e 5 volts, né? Então você tem que fazer aquela regrinha de 3 lá. 1023 está para 5, assim como o que você leu, o valor que você leu está para X volts, né? Aí você faz a regrinha de 3 e você consegue descobrir. Na verdade, a regrinha de 3, ela equivale a pegar o valor, dividir por 1023 e multiplicar por 5. Ou primeiro multiplicar por 5 e depois dividir por 1023, tá no mesmo. Então é isso que a gente faz aqui, ó. Aqui no programinha, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, temperatura igual, aqui, esse analog read é a leitura analógica, então é um número entre 0 e 1023. Esse float aqui é uma funçãozinha para eu converter esse número, que é um número inteiro, num número decimal, um número que aceita casas decimais. E aí eu multiplico esse número por 5 e divido por 1023. Se eu não botar esse float aqui, na hora que eu dividir por 1023, ele vai ter como resultado um número inteiro. E aí, se eu dividir, por exemplo, 2.000 por 1023, ele não vai dar o número quebrado, entendeu? Se eu dividir 1.500 por 1023, vai dar 1. Não vai dar, quando na verdade não é 1, é 1, alguma coisa, 1,4 alguma coisa. Então, você tem esse float aqui só para transformar ele num ponto flutuante, a gente fala, né? Que é um número decimal. Então, aqui eu estou lendo a porta, multiplicando por 5 e dividindo por 1023, que fazendo desse jeito, eu consigo saber quantos volts eu tenho na porta. Mas isso é um sensor de temperatura, não me interessa quantos volts tem na porta, me interessa qual o valor de temperatura que ele leu. Mas aí, no manual do fabricante, explica que cada 10 milivolts que você lê na entrada representa 1 grau Celsius. Cada 10 milivolts representa 1 grau Celsius. Então, se você lê 20 milivolts, são 2 graus Celsius. Se você lê 1.500 milivolts, são 1.500 milivolts são 150 graus Celsius, tá certo? 1.500 milivolts dá 1,5 volt, né? Então é isso que você lê. Então você tem que ver que, dependendo do valor de tensão que você lê, qual é a temperatura em graus Celsius, né? Você tem que pegar o que você lê e dividir por 10 milivolts por grau Celsius. 10 milivolts é 0,01. Então, isso equivale a multiplicar por 100. Então, em vez de dividir por 0,01, eu multiplico por 100, que é a mesma coisa. Então, eu pego esse resultado aqui, multiplico por 100 e eu vou ter o valor de temperatura. Certo? Então, vamos lá. Vamos olhar aqui o meu programinha. O que o meu programinha está fazendo? Ele primeiro está definindo, esse é um outro jeito de definir, uma variável. Estou definindo que o LM35, na verdade, é a porta A0. Eu cheguei a fazer isso na aula passada, em
a falar com vocês sobre isso aqui? Era um outro exemplo, mas eu acho que tinha assim. Piscando LED, né? Acho que foi piscando LED. Isso é o equivalente lá ao que eu fiz o piscando LED. Aqui eu estou dizendo que a LM35 vai ser a porta A0. E eu estou criando uma variável para armazenar a temperatura. Estou criando aqui. Então eu tenho o setup inicial, a função setup é aquela que é executada uma vez só. O que ela está fazendo? Ela está iniciando a comunicação serial. Serial.begin, 9600 são 9600 bits por segundo. É a velocidade com a qual o Arduino vai se comunicar com o computador. Aqui, como eu vou usar o Arduino para se comunicar com o computador, só para ele mandar texto para o computador, para no computador eu poder ver o valor de temperatura que eu estou lendo. Então, essa velocidade de 9600 é mais do que suficiente, 9600 bits por segundo. Então, eu configuro aqui para ela funcionar 9600 bits por segundo, e aí agora eu vou fazendo um loop aqui para fazer sempre a mesma coisa. Eu obtenho o valor de temperatura, já expliquei aqui para vocês como é que é a conta, e dou um serial print. Serial print é para imprimir, né, na tela, ou seja, mandar pela serial. Manda pelo USB, vai lá para o computador imprime na tela. Vai imprimir essa mensagem aqui, temperatura, 2 pontos, e depois dá um serial print LN. Print LN você imprime o que tem aqui dentro e já pula de linha. LN é line new. Então você cria uma nova linha, ou seja, você dá um salto de linha. Então aqui você imprime a temperatura que você obteve. Então ele vai aparecer sempre, temperatura, 2 pontos, 28. Temperatura, 2 pontos, 28,5. Temperatura, 2 pontos. E ele espera 2 segundos, né? 2.000 aqui, 2.000 milissegundos. Daí a 2 segundos ele obtém a temperatura de novo. Analog read, né? Para obter a temperatura da porta LM35, que é a A0. Então meu sensor, a portinha, o pino do meio dele tem que estar ligado na porta A0 para funcionar. O pino da esquerda, da direita, desculpa, está ligado no GND e o pino da esquerda está ligado no 5 volts. Fiz isso, consigo ficar medindo temperatura. Para eu medir, eu posso usar um outro sensor, que é o DHT11, tem uma variação dele, que é o DHT22. O DHT22 é uma variação dele que tem mais precisão e cobre um intervalo maior de temperaturas. É mais caro também. Ele é um sensor DHT, quer dizer Digital Humidity and Temperature. Ou seja, é um sensor digital de temperatura e umidade. Esse aqui era um sensor analógico, eu tinha que ligar na porta analógica. Esse é um sensor digital. Se ele é um sensor digital, eu tenho que ligar ele na porta digital. E se eu ligo ele na porta digital, o que acontece é que, na verdade, ele manda os bits do sensor para o Arduino na forma serial que a gente fala. E ao invés, como o binário, desculpa, o sensor, as portas digitais aqui, elas são binárias, ou seja, você só pode receber 0 ou 1, ou 0 ou 5 volts, isso funciona bem para sensores tipo, tem alguém se movimentando ou não tem, a porta está aberta ou está fechada, coisas assim, né? Agora, coisa em que você tem que medir valores, qual o valor de temperatura, e tem inúmeros valores de temperatura, você não pode fazer desse jeito. Então, o que se faz? O que se faz é que o sensor manda para o Arduino uma sequência de bits. Ele não manda 5 volts só, ele manda uma sequência de bits. E essa sequência de bits é um número em binário que representa a temperatura. Na verdade, representa a temperatura, é isso aí. Então, ele manda o valor de temperatura e de umidade, um em seguida do outro, né? De forma serial, um bit atrás do outro para o Arduino. O Arduino vai lendo um bit atrás do outro e consegue obter o valor de temperatura. Esse processo de temperatura e de umidade, ele mede temperatura e umidade ao mesmo tempo. Esse processo de comunicação com esse sensor, de receber uma sequência de bits, é um processo um pouco mais complexo, não é tão direto. Por ser mais complexo, já tem várias pessoas que olharam no manual do fabricante como que funciona o sensor e desenvolveram bibliotecas para que isso funcione. Então, por exemplo, para esse cara aqui funcionar, e a gente quando for mexer aí no Arduino real, a gente vai usar esse cara aqui, a gente vai usar uma biblioteca. Aqui, ó, esse include aqui no começo, né, hashtag aqui, include
DHT.H, eu estou usando uma biblioteca que alguém desenvolveu e disponibilizou na internet, que tem implementado tudo que é necessário para se comunicar com esse cara aqui, para a gente não ter que implementar do zero. A maioria dos sensores, né, desses sensores muito usados, alguém já desenvolveu alguma biblioteca para se comunicar com eles, para a gente não ter que fazer isso na mão. Então, o que esse programinha aqui está fazendo? Ele está incluindo a biblioteca, para a gente poder usar essa biblioteca. Ele define aqui o PIN, né, como 8. Isso aqui é mais ou menos equivalente a fazer isso aqui. Aqui eu defino a porta, que é um outro jeito de definir a porta. Define PIN 8. Tem uma diferençazinha aí de semântica da forma como isso é feito, né, internamente, mas o objetivo final é o mesmo. Aqui eu estou definindo o tipo do sensor como DHT11. Essa biblioteca, ela precisa que você diga se o sensor com o qual você está lidando é o DHT11 ou o DHT22. Aqui eu estou definindo que é o DHT11. E aí, eu estou criando aqui um objeto do tipo DHT, estou criando um objeto do tipo DHT maiúsculo, e dizendo o seguinte, ó, o DHT ele está ligado no pino 8 e o tipo dele, que é o DHT type, é o DHT11. Então eu crio esse objeto a partir desse momento. Se eu usar esse objeto aqui DHT, eu já sei que eu estou me comunicando com o sensor que está na porta 8 e é um DHT11. No setup aqui que roda só no começo, eu também estou dizendo como é que vai ser a comunicação com o computador. E no loop, que fica rodando infinitamente aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou lendo o valor de temperatura, ó, int temp igual read temperature, e depois int rum, que é a umidade, igual a dht.read e humidity. Então, isso daqui, leio as duas, temperatura e umidade, coloco nas variáveis aqui e já imprimo embaixo. Temperature e humidity. Espero 5 segundos e vou fazer isso de novo. Então, fico a vida inteira aqui, lendo temperatura e umidade. Aqui, eu estou convertendo esse valor aqui de temperatura e de umidade para uma string, que são números, e esse mais aqui é para poder concatenar strings, né? Concatenar esse string temperature com a string que eu obtive transformando esse inteiro aqui numa string. Então, fazendo isso aí, consigo ler valor de temperatura e umidade. Como que funciona, de curiosidade, como funcionam esses sensores de temperatura e de umidade? Né? O sensor... aqui tem... Isso aqui são sensores. O DHT11 é olhado por dentro, né? Ele na verdade, ele tem essa proteção plástica aqui, mas internamente ele é desse jeito aqui. Aqui na esquerda eu tenho o sensor de umidade, aqui na direita eu tenho o sensor de temperatura. O sensor de temperatura, ele é um componente chamado termistor. Ele é um cara que varia a resistência dele de acordo com a temperatura. Ele é bem sensível, variação de... Na verdade, praticamente todos os componentes, né, todos os materiais, eles variam de resistência de acordo com a variação de temperatura. Um fio de cobre que a gente usa para conduzir, ele tem uma certa resistência. Mas essa resistência varia com a temperatura. A questão é que ela varia muito pouco com a temperatura. Muito pouco mesmo. Então ela praticamente tem uma resistência praticamente constante. Mas imagina, por que a resistência varia com a temperatura? Vamos lembrar lá da física, lá, como é que é, o que é uma corrente elétrica? A corrente elétrica é o seguinte, você tem os átomos, né, que formam lá o material que está conduzindo a eletricidade, e esses átomos têm uns elétronzinhos nas camadas mais externas que ficam meio soltos. Quando ele recebe uma corrente elétrica, né, que é ele recebe energia, ele pula, sai dessa órbita e vai para o átomo do lado, né? E aí aquele átomo ali fica com um elétron a mais. E aí daqui a pouco um elétron dali vai escapar e vai para o átomo seguinte. E aí você vai ter elétrons indo de um átomo para o outro e eles vão indo numa direção, e isso é a corrente elétrica, né? Não acontece com um elétron só, acontece com diversos elétrons, milhões de elétrons, e aí isso é a corrente elétrica fluindo. Quando você aquece um material, ele começa a vibrar, os átomos dele começam a vibrar, as moléculas todas começam a vibrar, os átomos começam a vibrar, e aí o negócio fica mais confuso. Os elétrons vibram mais, e aí a variação de temperatura faz com que esses elétrons vibrem mais
e fique mais difícil a condução da energia elétrica. Porque como eles estão vibrando mais já, você pegar um elétron que tem... Estou tentando explicar aqui. Você pegar um elétron que que tem que seguir um fluxo, né, que tem que seguir um caminho, começa a ficar mais complicado porque a própria vibração elétrica, a própria vibração por causa da temperatura, dá uma bagunçada nos elétrons e você tem mais dificuldade de coordenar eles no mesmo sentido. Né? Mais ou menos como se fosse isso. O elétron que escapa, não necessariamente ele vai seguir o sentido que ele tinha que seguir, que é o sentido da corrente elétrica, que é ir pro ponto de maior potencial elétrico, né, e tal. Mas como ele está vibrando muito, é como se você criasse algumas barreiras e ele batesse nessas barreiras e ficasse mais difícil dele ir de um lado para o outro. E aí você altera a resistência, né? Você muda a resistência. Mas na maioria dos materiais isso muda muito pouco, né? Com a temperatura. Você precisa de uma variação muito brusca de temperatura, muito grande de temperatura, para você perceber essa variação de resistência. O termistor, ele é feito de um material que varia muito, vamos dizer que os átomos começam a vibrar muito com pequenas variações de temperatura. E a resistência dele varia muito com pequenas variações de temperatura. Então você consegue detectar que temperatura que está no ambiente de acordo com a resistência que você mede dele. Então é meio isso que acontece, né? Aqui tem uma curva aqui, né, do termistor característico aqui de qual é a resistência dele e qual é de acordo com a temperatura ambiente. Olha só, de menos 100 graus Celsius até 200 graus Celsius, você variou a resistência um bocado. No caso do sensor de umidade, o esquema é um pouquinho diferente. No caso do sensor de umidade, ele tem um funcionamento bem interessante. No sensor de umidade, você tem dois terminais, né? Se você olhar aqui, isso aqui é o sensor de umidade, ó, esse da esquerda aqui. Dentro do invólucro aqui é o da esquerda, né? Na figurinha da direita, de cima ali, você tem ele, a gente abrindo as várias camadas dele para poder ver como que ele funciona internamente. Você tem uma plaquinha, né, que é um eletrodo em cima, tem um outro eletrodo embaixo, estão ligados nos dois terminais dele aqui. E entre um eletrodo e o outro você tem um substrato. Esse substrato aqui é um polímero, né, que é tipo um plástico que é salino, né? Ou seja, ele tem sais minerais aí. E aí o que acontece? Vocês sabem, né? Voltando lá para nossa física, né? Vocês sabem, por exemplo, que a água pura, se eu tiver água destilada, ela não conduz a eletricidade. O que conduz a eletricidade são sais minerais que tem na água. Então, a água do chuveiro, por exemplo, ela pode dar choque, né? Tem gente, imagino que alguém já tenha tomado choque no chuveiro aí e tal, que não esteja bem aterrado, não sei o quê, porque a água que a gente recebe em casa, ela tem sais minerais. E aí os sais minerais é que, quando tem corrente elétrica, eles formam íons com muita facilidade e os íons conduzem eletricidade. Né? Se fosse água, só H2O puro, ela não conduziria eletricidade. Então, esse substrato aí, ele é salino, ele tem alguns sais minerais aí. E quando ele está seco, porque o tempo está seco, quando o tempo está seco, o ambiente está seco, ele também fica seco. Se ele fica seco, ele não tem água, ele tem pouca água nele, ele forma muito poucos íons. E aí, ele aumenta a resistividade dele, é mais difícil passar corrente por ele. Se o ambiente começa a ficar mais úmido, ele absorve mais água. Se ele absorve mais água, essa água dele reage com os sais minerais e forma vários íons. E aí ele fica mais suscetível à passagem de corrente. A resistência dele cai bastante. E aí você consegue, medindo a resistência, né, vendo qual é a resistência à passagem de corrente, você consegue saber qual é a umidade do ambiente. Beleza? Aqui no termistor eu falei um negocinho errado só, que eu falei que a resistência aumentava de acordo com se aumenta a temperatura, e eu falei besteira, é o contrário, em qualquer material. Quando você aumenta a temperatura, você diminui a resistência, porque os elétrons, eles vibram mais, então eles ficam mais fáceis de pular para o elétron seguinte. Quando eles vibram menos, quando eles estão mais quietos, é que eles formam tipo uma barreira que é mais difícil de um elétron passar para o átomo seguinte. Né? Só falei ao contrário. Mas a ideia é essa. Tá claro aí o funcionamento dos sensores aí? Acho esse funcionamento do sensor de umidade, eu acho ele bem interessante, assim, como que os caras conseguem medir exatamente isso, né? Que é uma medição bem precisa, assim. E com
um mecanismo bem simples, né? Beleza? Bom, é bom vocês falarem um oi, pelo menos, assim, oi, entendi, são todos assim, como assim? Sofia, como assim são todos assim? Sensores de umidade? Assim, é muito difícil eu dizer se são todos assim, porque eu não conheço todos. Mas, assim, diversos, vários são assim. Eu diria que a maioria é assim. Todos é uma afirmação muito pesada, né? Você pode achar um lá, sei lá o que o cara pensou em fazer de uma forma diferente. Mas a maioria, a grande maioria dos sensores, seja do que for, né, normalmente eles variam duas coisas. Eles variam, ou de alguma forma você varia a resistência dele, ou de alguma forma você varia a capacitância dele. E são duas grandezas que são fáceis de um circuito eletrônico ir lá identificar. Resistência, então, é muito comum. Então, por exemplo, eu diria que para vocês que 99% dos sensores de umidade, pressão, pH, de gás, o que eles fazem é variar a resistência à passagem de corrente de acordo com a variação do ambiente. Com a variação de umidade ou de temperatura, ou com a variação da pressão, ou com a variação do pH, né? Então, às vezes vão ser reações físicas, como essa, de você formar, né, de você umedecer, né, e formar íons e tal, vai ser reação física como essa aqui dos átomos, que eu falei com vocês por causa da temperatura. Às vezes vão ser reações químicas, porque a presença de um gás metano vai reagir com um componente de alguma forma lá, que vai fazer com que a resistência dele aumente muito ou reduza muito, e aí você detecta a presença do gás metano, detecta a presença do gás butano. Os sensores de gás funcionam assim. São reações químicas que alteram a resistência do material. Beleza? Então, normalmente é isso. Porque no final você tem que converter uma grandeza do meio ambiente em uma grandeza elétrica, né? Em corrente elétrica. Então, você tem que variar alguma característica elétrica do material. Que normalmente é a resistência. Algumas vezes a capacitância. Deu para explicar mais ou menos aí, Sofia? Bom, o Arduino, por exemplo, a gente viu que ele tem um número limitado de portas, né? Você tem lá 16 portas, né? São 16 portas, eu sempre confundo, porque eu sempre confundo com... são 16 portas, acho. O Arduino aqui. Sempre confundo ele com a quantidade de portas com o Raspberry Pi. Eu confundo, não, são 14. São 14 portas digitais e 6 portas analógicas. Então ele tem uma certa limitação na quantidade de sensores que eu posso controlar. Eu posso controlar 14 sensores digitais e 6 sensores analógicos. Para o nosso uso, que a gente vai fazer aqui no laboratório, é mais do que suficiente. Mas nem sempre isso é verdade. Você pode ter alguns ambientes em que você quer um Arduino, só você quer controlar mais sensores do que isso. Eu espalhei inúmeros sensores de temperatura por aqui, eu quero ler sensores, dados de mais sensores de temperatura. E mais do que isso, mais do que só sensores de temperatura, às vezes eu quero ligar, por exemplo, um display. E aí quando você liga um display, um displayzinho daquele de LCD, quando você liga um display, o display ele ocupa muitas portas, várias portas. Se ligar um display direto no Arduino, só o display vai ocupar várias portas. Então, se você quiser ocupar um display, além disso, começar a ligar alguns sensores, rapidinho você não vai ter mais porta para poder ligar. Então, existe um padrão, uma forma de ligação dos componentes digitais com o Arduino, que é chamada de I2C. I2C é Inter-Integrated Circuit. É um barramento serial para conectar periféricos a microprocessadores, no caso ao Arduino. Então é uma forma de eu ligar vários componentes em série numa mesma porta. Então eu posso ligar vários componentes numa mesma porta, e aí com isso eu posso usar uma porta só, na verdade duas portas, para poder ligar
10 sensores. Então eu tenho 10 sensores ligados numa porta só, certo? Então a ideia, em duas portas, desculpa, uma porta só não, duas portas. Esse barramento, eu vou ter um mestre, que é o que coordena a comunicação no barramento, que é o Arduino, e tem os slaves, os escravos, que são os componentes passivos, né? Os componentes os sensores, o display. Tem um Arduino micro, às vezes você pode ligar um Arduino no outro, você liga esse Arduino micro aqui só para poder fazer alguma coisinha para você, ter alguma utilidade lá. Tem alguns desses que tem Wi-Fi, e aí serve para comunicação Wi-Fi e para outras utilidades que a gente vai ver agora no momento. Então eu tenho isso aqui, eu tenho um barramento chamado, né, um fio aqui chamado SL, que é o Serial Clock, e um Serial Data. O Serial Clock é para sincronizar todo mundo, o Serial Data é por onde os dados são enviados. Né? Aqui tem a forma como a comunicação é feita. Você tem o Serial Clock aqui que vai mandando pulsos para coordenar a comunicação. Ele manda 7 pulsos para poder dizer o endereço, mais um pulso aqui, que é o 8º pulso, para dizer se você está lendo ou está escrevendo, e depois um 9º pulso para que quem recebeu saber que opa, está querendo mandar para mim, eu sei. Então, cada dado tem um endereço, cada escravo tem um endereço. Então, o Arduino fala o seguinte: ô, escravo, eu quero que você me mande um dado, eu quero fazer uma leitura sua. Então, ele disse que quer fazer uma leitura, uma escrita. Se for um display, por exemplo, ele quer fazer uma escrita. Se for uma sensor, ele vai dizer que ele quer fazer uma leitura. Aqui você põe um endereço, cada um tem um endereço diferente. Um reconhecimento é o tempo que você dá para o display ou para o sensor falar, tá bom, entendi que você quer, o que você quer, e aí você transfere os dados. Se for mandar para um display, você transfere o dado para o display, e o display vai dizer que recebeu. Se for um sensor, o sensor que vai transmitir o dado para você, e você diz que recebeu, ou que não recebeu, não importa. E isso vai se repetindo o tempo todo. Né? Então você consegue ligar vários, porque você cada hora vai conversando com um sensor diferente. Não vou entrar muito nos detalhes, não, para a gente ter uma ideia geral de como é que funciona esse 2C, que é um barramento. Tem um outro sensor que é muito usado também, que é o sensor de pressão barométrica. Esse é um sensor do tipo I2C. Ele é um sensor mais elaborado, ele tem vários componentezinhos aqui. Ele funciona nesse esquema de comunicação. Ele tem as duas versões, o BMP 180 e 280. Ele mede qual é a temperatura, qual é a pressão que você está naquele momento. Ele é baseado aqui, ó, em sensores de pressão piezoresistivos. Ou seja, o que quer dizer isso? Muda a resistividade, a resistência à passagem de corrente de acordo com a pressão que é exercida nos componentes, nos cristalzinhos lá. Aumenta a pressão nele, ele varia a resistência do componente. Certo? E aí, também ele também é um sensor um pouco complicado de se comunicar com ele, até porque usa esse barramento I2C, esse mecanismo de comunicação. Então, normalmente, para facilitar a nossa vida, você vai achar bibliotecas que já tratam disso. Então, para conversar com esse cara, por exemplo, você tem que incluir 3 bibliotecas. Uma chamada Wire, que é para essa interface I2C aqui, e 2 aqui para comunicação com o sensor mesmo. E aí aqui eu estou criando um objeto para comunicar com o sensor. Aqui que eu estou fazendo, eu tenho que iniciar a comunicação serial e eu tenho que iniciar a comunicação com o sensor. Como tem todo um protocolozinho, uma forma de comunicar, eu tenho que ver se o sensor está funcionando. Então ele dá um BMP begin, e aí essa exclamação porque ele retorna esse begin, que é para iniciar o sensor, ele retorna verdadeiro ou falso, se ele conseguiu ou não se comunicar com o sensor. E exclamação é para negar, né? Então, se não conseguir se comunicar com o sensor, escreve na tela, ó, não consegui achar um sensor válido. Verifique aí o cabeamento e para por aí. Ele não vai para o loop. O Y1, ele vai ficar a vida inteira aqui parado, sem fazer nada. Aí ele fala, ó, dá uma verificada, você dá uma verificada e você tem que resetar o Arduino para ele voltar aqui. Se ele passar por isso, aí ele vai para o loop. O que o loop faz? O loop, ele lê a pressão, tem esse read pressure aqui, ó, ele lê a pressão e imprime a pressão na tela, espera 5 segundos, lê a pressão de novo. Então, ler a pressão, imprimir na tela, é sempre muito simples.
o trabalho braçal está feito dentro das bibliotecas aqui, de como que se comunicam com sensores de pressão, né? Você pode saber pressão, altura. Isso aqui é um sensor de movimento, um sensor PIR, que é o Passive Infrared, né? É um sensor que ele detecta, ele usa um infravermelho para detectar radiações emitidas por um corpo quente. Então você consegue detectar se um corpo quente está se movendo, né? Se o nível de radiação mudar, é porque o corpo está em movimento, ou porque o corpo esfriou, esquentou, porque ele se moveu. Então quando ele detecta se houve variação na detecção da radiação infravermelha. Se houver variação, é porque alguém se moveu e ele detecta que há movimento. Esse é um sensor que normalmente se usa, sensor de movimento que se usa, por exemplo, para acender luz de corredor e coisas assim. Aqui eu podia ligá-lo, né? Como esse aqui é um sensor digital, eu podia ligá-lo no Arduino. Liguei no Raspberry Pi só para mostrar que no Raspberry Pi eu posso programar em várias linguagens de programação. Aqui eu estou usando Python, é uma linguagem de programação, né, bastante difundida aí, e estou usando uma biblioteca de comunicação, né, de PIO, para se comunicar com esses pinos de entrada e saída, e para verificar se ele detecta que houve alguma mudança aqui na radiação, ou detecta se há presença de alguém. Então o sensor pin eu liguei no pino 7 do Raspberry Pi, então eu estou dizendo que o pino 7 vai ser de entrada, e o while true vai ficar a vida inteira fazendo isso aqui. E se a entrada do centro, se estiver baixo, se o nível de o que ele detectou for o nível de tensão baixo, é porque detectou movimento. Se foi alto, é porque não detectou movimento. Aí ele espera meio segundo e verifica de novo. Então ele vai ficar a vida inteira que detectou movimento ou não detectou movimento. Isso aqui são outros sensores que eu posso usar com Raspberry Pi, mas posso usar também com Arduino. Esse aqui é um sensor de gás, MQ2. Ele detecta metano, butano, GLP, CO, né, que é o monóxido de carbono, e fumo. Então esse é um sensor de gás. Quando o nível de gás muda, ele envia um sinal alto. Ele é igualzinho o PIR, né? Olha só, se vocês olharem, ele só liga sensor alto, sensor baixo, nível alto, nível baixo. Você pega, liga ele aqui no Arduino e o programa é igual. Ok, esse programa aqui é igual a esse programa aqui. A diferença só é que em vez de detectar movimento e não detectou movimento, aqui detectou gás ou então tá tudo ok. Então é a mesma coisa. Aqui ele tem até não sei se vocês estão vendo aqui, ó, um ajuste de sensibilidade. Você pode variar isso aqui para ele ser mais ou menos sensível. Ele precisa de detectar uma quantidade maior ou menor de gás para ele acionar, né, a saída dele. Beleza? Esse aqui é um uso de um display de LCD no Arduino. E também, display de LCD é uma complicação. E aí no display de LCD aqui, para você botar um display de LCD para funcionar, você tem que usar uma biblioteca, porque senão para programar ele na mão é mais complicado. Então você pega uma biblioteca aqui, ele tem vários pinos aqui, você tem que ligar vários pinos em pinos diferentes do Arduino. Tem vários pinos que tem que ser ligados aqui. Vários desses pinos, se você olhar, não sei se vocês lembram, que é que a gente falou na aula passada, nesse protoboard, esses 5 conectores aqui verticais são ligados entre si, e aqui todos, esses de baixo aqui, todos da horizontal. Então aqui o que eu estou fazendo é pegando o GND, que é o 0 volts, ligando aqui no de cima, pegando os 5 volts, ligando no de baixo, e sempre que eu preciso de uma alimentação, eu puxo daqui. Ele, na verdade, serve para isso, para eu puxando a alimentação. Então eu estou ligando 0 volts aqui, 5 volts aqui. Estou ligando 0 volts nesse pino, estou ligando 5 volts nesse pino, estou ligando 0 volts nesse pino, estou ligando 5 volts aqui nesse potenciômetro, que é uma resistência que você vai variando, e 0 volts aqui. Então, isso aqui serve para você ajustar a intensidade, né? Se você quer com mais intensidade ou menos intensidade que está sendo mostrado no display. E aqui tem as ligações, você tem que ligar esses 6 pinos, desculpa, aqui no display para funcionar. Por que eu liguei nessa ordem aqui? Porque o fabricante diz isso. Você quer que funcione? Você tem que ligar esses pinos aqui desse jeito aqui, tem que ligar esse monte de alimentação aqui nele e tal. E aí você cria, uma biblioteca você cria aqui o objeto que vai trabalhar, você diz quais são os pinos que você está ligando, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nessa ordem aqui.
E aí, para ele funcionar, eu no setup, no loop eu não estou fazendo nada. No setup, eu inicio ele 16,2. 16,2 quer dizer que eu estou usando uma tela de cristal líquido que tem 16 colunas por 2 linhas. Tem vários LCDs diferentes, e aí você aqui diz como é que você quer. LCD Home é para posicionar o cursor aqui no canto superior esquerdo. E LCD Print eu imprimo essa string no display. Vai lá e imprime essa string no display. E depois não faz mais nada. Eu podia ter um loop aqui que ficasse, sei lá, contando. Eu posso ligar também aqui junto um sensor de temperatura, e aí a temperatura, por exemplo, aqui, ao invés de eu fazer isso aqui, eu pego a temperatura e mando ela para o display, dou um LCD print na temperatura que eu li. Tudo isso dá para fazer, né? E aqui está mostrando só que eu posso usar aquele o I2C lá para poder ligar o Arduino, ligar o display, né? No Arduino usando menos fios. Lá, olha a quantidade de fio que eu tive que ligar no Arduino aqui, um monte. Aqui, eu ligando esse cara nesse cara, ele tem os pinos na ordem exatamente que o display precisa. Eu preciso só ligar 4 pinos, que é a alimentação, o terra, aquele de dados e o de clock. Eu preciso ligar eles aqui no Arduino. Uso muito menos pinos. E aí a diferença é que eu uso uma biblioteca diferente, que é Liquid Crystal I2C. E aí eu uso o programa do mesmo jeito. Eu vou imprimindo as coisas aqui, ele sai impressa direitinho no LCD. Passei rápido, só para vocês terem uma ideia de funcionamento. Deu para entender mais ou menos aí alguma coisa? É claro que essas coisas a gente vai pegando um pouco na prática, né? Eu queria só que dar um panorama sobre os sensores. E, na verdade, a ideia era o seguinte, era vocês agora fazerem agora e na próxima aula também, fazer uns experimentozinhos com o Arduino lá no Tinkercad. Vocês já... Deixa eu compartilhar esse outro cara aqui, peraí. Todo mundo já se cadastrou lá no Tinkercad? Eu botei o link aí no chat, né? Sim. Beleza, então, uma vez que você se cadastra lá, aí aqui eu já entrei, né? Você coloca lá que você quer fazer um circuito. E aí você tem um circuito aqui todo para ser feito. Você tem todos os componentes aqui para fazer um circuito. Inúmeros componentes aqui, o sensor pi, um sensor de temperatura, sensor piezoelétrico, que é o sensor que vê pressão, tem sensor de distância, tem LEDs, transistores, motor, um monte de coisa que a gente pode fazer aqui, tá certo? Vamos fazer um juntos aí. Vamos fazer um juntos. Ô, Sofia, você não se cadastrou ainda? E quem não se cadastrou, então, se cadastre lá, entre lá no tinkercad.com. Para você se logar, você pode usar, inclusive, se você não se cadastrar lá, você pode se logar com conta Google, se você tiver, acho que com Facebook também, né? Aquelas logins que ele usa, o login que você já tem, então fica bem mais fácil. Então, dei uma entrada lá, para a gente pelo menos montar uma coisinha aqui juntos, e aí depois, na próxima aula, quinta-feira, eu vou fazer uma aulazinha tipo de exercício disso aí. Eu vou trazer alguns exercícios para vocês fazerem. Aí eu vou ficar aqui orientando vocês e tirando dúvidas. Tá certo? Vou dando o caminho das pedras também, claro, porque vocês estão começando, né? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma chamada enquanto vocês se cadastram aí, para a gente poder fazer pelo menos um aqui juntos. Beleza? É o tempo aí de vocês se cadastrarem, entrarem lá e chegarem nessa tela aqui que eu tô aqui em que a gente tem os circuitos aqui para montar. Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada aqui e a gente continua logo em seguida.
Aqui, internet das coisas. Tá. Deixa eu ver aqui. Para poder fazer a chamada. Chamada eu faço automático aqui, eu vejo a lista de participantes. É mais fácil do que eu fazer uma chamada de verdade. Arthur tá aí, Edson tá aí, Érico tá aí, Jaci tá aí, Juliana tá aí, Leandro Souza tá aí, Leandro Souza, Marcos não tá. Ah, não, Marcos tá, desculpa. Marcos Rui tá aí. Matheus Henrique tá aí também. Maiane tá aí. Rafael também tá aí. Sofia também tá aí. Então tá todo mundo aí. Beleza. Estamos todos. Aí a conta da Autodesk também serve para quem tem. Isso aí. É da Autodesk, né? Então nada mais natural do que eles aceitarem também. Eu fiz com a minha conta Google, né? Tô vendo aqui, não tem todos os dispositivos do Arduino, né? Não, ele tem alguns só. Tô Ele tem procurando só... aqui o Bluetooth para ver como é que funciona aqui no simulador, não tem não. Não. Ele tem alguns. Mas já é o suficiente para fazer um bocado de coisa. Eu queria ver como é que funciona o Bluetooth. Porque aí, mas o Bluetooth já é uma. É porque normalmente é um shield Bluetooth, né? Ele não é nem um componentezinho simples, não. Depois a gente vai falar sobre isso. Professor, a gente vai falar mais pra frente sobre comunicação MQTT? Vai. Vai. A gente vai desenvolver uma solução usando o MQTT. A gente vai falar sobre ela teoricamente, a gente vai desenvolver um projetinho com o MQTT. Mas eu tô fazendo uma aplicação que eu tô usando MQTT. Eu queria aprofundar um pouquinho mais. Isso aí, a gente vai usar assim. Então vamos lá. Vocês já fizeram aí o cadastro? Pode falar. Então a gente ainda vai ver os shields Bluetooth, Ethernet, ainda vai ver, né? O Bluetooth a gente não vai ver, não. A gente não vai ter nada. Depois eu posso até passar algumas coisas para vocês sobre o Bluetooth, se você tiver interesse. A gente vai falar sobre o shield Ethernet, a gente vai usar o shield Ethernet. Então eu vou falar sobre o shield Ethernet, vou falar algumas coisas sobre shields também, né? E vou falar de maneira geral. Mas que a gente vai botar a mão na massa e usar vai ser o Ethernet. Então a gente ainda vai ver sobre isso. Isso, a gente vai ver ainda. A gente vai falar sobre isso. Então tá. Beleza? Bom, vamos lá então. Tentar. Só para dar tempo aí da gente fazer pelo menos uma coisinha aqui. Peraí. Deixa eu dar uma página inicial com as formas, tá, Sofia? Tá bom, eu vi aqui agora. Desculpa. Então vamos lá. Deixa eu entrar na página inicial aqui. Vocês estão vendo o meu Tinkercad aqui, então, né? Vamos. Sim. Oi? Tá. Eu vou entrar aqui na página principal, Sofia, para você ver aqui. O seu é isso aqui, quando você entra em Tinkercad, vai pro dashboard e fica desse jeito aqui? Como é que é? Não, porque tem a Sofia que está perguntando aqui, que ela falou que ela não estava conseguindo entrar pro Arduino. Se você, qualquer coisa, você pode sair e escrever tinkercad.com no seu navegador, que você já está logado. Ele vai entrar pro dashboard, que é esse inicial aqui, essa tela inicial, que você pode criar uma série de coisas. A gente vai criar, se você botar em criar novo design aqui de um projeto 3D, é que ele vai para o que provavelmente você está falando. A gente vai fazer circuitos, então eu tenho que clicar aqui em circuitos. Certo? E aí a gente vai criar um circuito. Aqui tem galeria, eu posso ter... Eu tenho aqui na galeria várias
vários projetos aqui que as pessoas já fizeram, né? Mas a maioria realmente é de modelagem 3D. Mas a gente vai clicar aqui nesses circuitos. E aí manda criar um novo circuito. Conseguiu seguir aí, Sofia? Você que estava... Então, beleza. Então, a gente vai criar o circuito. E aí, o circuito, como é que funciona mais ou menos? A interface dele é simples, não é complexa, não. Aqui do lado direito, aqui, né? Vocês estão vendo a minha tela aí ainda? Então, né? Aqui do lado direito, você tem os componentes disponíveis para serem utilizados, né? Ele aqui, ó, você pode botar assim em forma de lista, ou você pode clicar aqui de novo, ele mostra um por um e dá uma explicada sobre o que é. Se você não souber exatamente o que é o componente, ele tem uma explicadinha boa aqui sobre o que é cada um deles aqui. Tá certo? Então, estou dando primeiro uma geral aqui no cara, né? Os componentes, aqui ele está mostrando componentes básicos, eu posso pesquisar aqui. Ah, será que tem um interruptor? Aqui. Ah, opa, tem um interruptor aqui, ó. Em T já tem interruptor deslizante. Tem outros aqui, outros interruptores, outras coisas. Outros componentes. Tem componentes que até avançadinhos aí de eletrônica. Então tem os componentes, eu posso ver os básicos, posso ver todos, posso ver os arduinos, posso ver só os de... Aqui componentes e aqui disparadores. Né? Vou botar aqui, ó, disparadores do Arduino são coisas que já estão circuitinhos já montados, vamos dizer assim. Certo? Depois vocês podem até dar uma explorada aí em alguns desses caras que já estão montados. Vamos olhar aqui, ó, tem o básico, tem todos. Eu posso olhar todos os componentes. Ou os componentes básicos, não importa. Eu vou pegar aqui, vou botar um Arduino. Então, primeira coisa... Deixa eu botar básico primeiro, senão vai ter tanto componente aqui para eu poder achar. Claro que eu posso pesquisar ali, né, burro? Né? Então tem aqui, ó, o Arduino. Então se eu quiser usar ele, basta eu clicar e colocar. Cliquei aqui, coloquei, vou dar um nome. Posso dar um nome para ele se eu quiser, tá? Vai ser o meu Arduino 1. Sei lá, vai lá que depois eu quero usar mais de um Arduino. Não vou usar mais de um Arduino. Mas eu tenho o meu Arduino aqui. Beleza? Tá aqui o meu Arduino, posso colocar aqui. Se eu clicar nele, vai mostrar o nome, eu posso mudar ele se eu quiser. E aqui com a bolinha do mouse, eu consigo dar zoom. Porque às vezes você vai botar componentes e não vai caber o circuito aqui, então você pode dar zoom à vontade, aí você às vezes vai dar um zoom aqui para poder conectar, né, um componente no outro aqui. Então vamos lá. O que a gente fez na aula passada? Na aula passada a gente colocou um sensor de... Se o seu nome, mentira. A gente colocou um LED aqui, né? E botou o LED para fazer para piscar, né? Foi isso que a gente fez. Vamos fazer um negócio um pouquinho diferente. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar um LED aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma placa de ensaio, que é esse protoboard. Por que isso? Porque só para a gente já se acostumando a usar o protoboard, porque quando a gente for aí, né, quando chegar aí na casa de vocês o kit, quando a gente chegar na casa de vocês, não, quando vocês pegarem o kit, vocês vão usar um protoboard desses. Então é bom já ter um certo domínio aí do uso do protoboard, né? Protoboard. Aqui no simulador, o protoboard é meio desnecessário, porque eu posso pegar, botar o LED aqui, ligar direto. Na vida real, é que se eu quiser pegar um fio, ligar no LED e ligar no Arduino, eu teria que soldar o fio no LED. Um circuito definitivo, beleza, mas a gente não vai ficar soldando nada, nem em casa, e quanto mais no laboratório da FAES também não, né? Então aqui a gente vai usar o protoboard. No protoboard, lembrando, só de novo para vocês, que essas vias aqui, né, A, B, C, D, E, F, G, H e J, essas A, B, C, D, elas estão ligadas entre si. Tem aqui, ó, A, B, C, D, E, e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então toda fila 1, ela é ligada. O A, B, C, D, E da fila 1 é ligado entre si, esses 5. O F, G, H e J da fila 1 são ligados entre si. Mas o F, G, H e J não são ligados no A, B, C, D, E. Então esses 5 são ligados entre si e esses 5 entre si. No 2 é ligado entre si, o 3 entre si, o 4 entre si. E aqui em cima são todos ligados, né? No negativo são todos ligados, no positivo são todos ligados. E embaixo também, negativo todos ligados, positivo todos ligados. Então vou botar um LED aqui, ó.
de novo. Vou botar um LED. Gosto de brincar com LED. LED é uma coisa para começar a brincar legal. Vou chamar esse cara aqui de... Não dei nome para ele, né? Vou chamar ele de LED vermelho. E vou colocar aqui do lado dele um outro LED que vai ser verde. Então vai ser um LED verde. Tem um LED vermelho e um LED verde, beleza? Vou fazer um pisca-pisca agora de duas cores, verde e vermelho. Programinha simples para vocês fazerem aí. Quero que vocês vão me acompanhando o passo a passo igual eu estou fazendo. Então vocês aí coloquem um Arduino. Esses nomes que eu coloquei aqui, bobeira, tá? Se quiser deixar 1, 2, 3 que ele deixa, não tem problema não. Então coloquem o Arduino, coloquem um protoboard desse, coloquem um LED vermelho e um LED verde, beleza? Vou esperar um pouquinho só para vocês fazerem isso aí também. Fizeram aí? Tô esperando aí, tá? Tô esperando aí vocês montarem isso aqui, ó. Um Arduino com protoboard e 2 LEDs. Eu tenho um verde e um vermelho. Beleza. Tô assumindo que vocês fizeram aí então, né? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ligar, né, o LED. Lembrando que o LED ele tem um terminal negativo e um terminal positivo, que é o que a gente chama de anodo e cátodo. A gente não pode inverter, senão ele não liga, certo? Então, o terminal negativo do LED é esse aqui. Esse que tem uma barriguinha aqui é o terminal positivo. Então, esse aqui, que é o terminal negativo, que é o terminal da esquerda, se você está olhando aí, é o terminal da esquerda, é o negativo. Então, ele, que é o negativo, eu vou pegar aqui. É só clicar. Posso clicar em qualquer uma dessas bolinhas aqui, que está na mesma fileira que ele, que está ligado nele. Vou clicar e vou ligar ele no negativo do Arduino. Como é que eu posso ligar no negativo? Eu posso ligar direto aqui no negativo, ou se quiser eu posso ligar no negativo aqui do protoboard e depois puxar uma... Vou fazer isso para vocês verem, ó, como é que o Arduino, o protoboard você usa muito assim, ó. Você pega esse aqui, liga ele aqui no negativo. Vou pegar esse cara aqui, esse fio aqui, e também ligar ele no negativo. Então, opa, vou pegar ele aqui e também vou ligar no negativo. Então, se olharem, o terminal negativo desse está ligado junto com o terminal negativo desse. Eu vou botar um negativo fiozinho preto aqui, só para a gente ficar claro aqui no nosso circuito. Vocês conseguem ver que o terminal negativo desse está ligado no terminal negativo desse cara aqui? Os dois estão ligados juntos? Por que eu estou falando que os dois estão ligados juntos? Porque esse terminal está ligado aqui, esse terminal está ligado aqui, e esse barramento inteiro aqui está ligado junto. Tá certo? Então, liguei os dois aqui. E eu vou puxar um fio aqui do negativo. Pode ser qualquer um desses, toda essa fileira aqui de negativo. Vou puxar um fio aqui. Ó, se você não quiser vir assim direto, quiser que ele faça a curva, você pode vir até onde ele faz, clica com o mouse e ele vai fazer a curva, ó. Para poder ficar retinho assim, ó.
E aí ele vai fazer a curva. E aí eu conecto aqui, ó. Com um pouquinho, posso chegar um pouquinho pro lado aqui para ficar todo retinho, ó. Pronto. Tá mais bonitinho o desenho. Eu vou botar em preto também, porque tudo que é negativo eu tô botando em preto. Beleza? Liguei então os dois terminais. Eu poderia pegar o terminal e ligar direto aqui no GND, tem mais de um GND, ó. Poderia ligar um terminal num GND, o outro terminal no outro GND, dá no mesmo, tá? Eu fiz isso aqui só para explorar os recursos do protoboard, porque a gente vai ter um protoboard, a gente vai usar ele, pra vocês saberem explorar os recursos do protoboard. Tá? Então vamos lá. Liguei esses dois caras aqui. Agora eu vou querer controlar os LEDs individualmente. Então não adianta eu querer ligar os dois no positivo aqui, porque se eu ligar os dois no positivo, os dois juntos, eu vou só acender e apagar os dois juntos. Mas eu vou querer ligar um de cada vez. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer até eles um pouquinho mais para baixo aqui. Para quê? Só para poder não puxar um fio para baixo e vir para cá, eu vou puxar o fio por cima aqui. Eu vou pegar aqui o 6 aqui, ó. Desculpa, o 7 que liga no terminal positivo desse LED aqui e vou puxar ele para cá, ó. Vou ligar ele no pino, sei lá. Vou ligar ele aqui no pino 0. Opa. Aqui tá ligado no pino 0. Então eu vou até botar esse daqui de vermelho, porque é o que está ligando no LED vermelho. E vou pegar esse pino aqui e vou ligar na porta. Eu estou escolhendo, tá? Aleatoriamente aí a porta 0 e a porta 1. Poderia escolher a porta, qualquer duas portas, tanto faz. Liguei aí, ó, o fio vermelho e o fio verde. Só a ligação tá bonitinha, né? O fio vermelho vai ligar o LED vermelho, o fio verde vai ligar o LED verde. Agora, olha só, se eu botar um nível de tensão alto, né, que é o high, na porta 0, na saída 0, vai acender esse LED. Se eu botar um nível alto na porta 1, vai acender esse LED. Se eu botar nível baixo em qualquer uma das duas portas, apaga o LED. Beleza? Vou esperar um minutinho aí para vocês ligarem aí desse jeito. No fundo, tá, pessoal? Assim, a gente faz isso aqui, mas no fundo, deveria, quando eu ligo um LED na alimentação assim, deveria ter um resistor. Então, eu deveria. Se vier um professor de eletrônica olhar isso aqui que eu fiz, vai puxar minha orelha. Porque quando eu ligo um LED, eu deveria ligar um resistor para evitar que o LED queime. Mas, de maneira geral, o Arduino ele tem uma limitação de fornecimento de corrente, ele acaba não queimando o LED, não. Mas você pegar o LED e ligar numa pilha, por exemplo, algumas pilhas aí, algumas fontes de 5 volts, pode ser que você queime o LED, se você não ligar com resistor. Então, muitos circuitos que você pode achar por aí, até usando o Arduino, o pessoal coloca um resistorzinho só para evitar problemas. Aqui eu estou simplificando, então não estou muito preocupado com isso não. Então, minha ligação está pronta, tá? Eu tenho um LED ligado, o LED vermelho ligado na porta 0, o LED verde ligado na porta 1. Lembrando, então, LED vermelho na porta 0, LED verde na porta 1. O que eu preciso fazer agora? Para o negócio funcionar, eu tenho que clicar no código aqui, né? Tem que fazer um código. E aí, olha só. Eu tenho aqui, ele me permite fazer um código de duas formas. Ou eu faço um código em forma de texto, ou eu faço um código em forma de blocos. Forma de blocos, ele é um esquema, é um jeito de você fazer. Tem várias opções aqui. É um jeito mais simples de você criar programas. E esse jeito mais simples de você criar programas é baseado numa linguagem de programação que foi desenvolvida pelo MIT chamada Scratch. Que você vai... eu faço... defino o LED como alto, aguarda um segundo, defino o LED como baixo, aguarda um segundo. Posso fazer operações de soma, de subtração, comparação, tudo isso. Aí, quero fazer outra coisa, eu posso pegar, simplesmente arrastar aqui e ir criando meu programa, botando um bloco atrás do outro. Isso é mais fácil para você criar um programa se você não sabe programar, mas é mais limitador também. Eu não vou usar isso aqui, por que eu não vou usar isso? Porque a gente não vai ficar programando num simulador. A gente vai programar num componente real.
Então eu vou botar aqui para o que a gente faz na vida real, que é esse modo texto. Então nesse modo texto, ele está falando, tem certeza que você vai perder o que você fez em bloco? Tem certeza, continuar. Pronto. Tá aqui o programa. É um programa que a gente não vai usar para nada, porque não é esse programa que eu quero. Beleza? Vou apagar. Vou deixar só o setup e o loop. Então vou esperar um minutinho aí só para vocês terem essas duas funções aqui, que é a função de iniciar e essa função que fica rodando a vida inteira. Professor, Oi. eu me adiantei um pouquinho e acabei queimando o LED. Queimou o LED? Ele falou que queimou? É. É interessante. É que eu já usei aqui e não queimei o LED, não. Eu dei uma inventada. Ah, porque você não fez exatamente igual a gente fez aqui, não. Você fez outra coisa. Qualquer... Eu acabei dando uma inventada aqui que é meio LED. Qual é o resistor que tem que botar mesmo? Cara, você pode botar vários resistores. Você pode botar um resistor de 2,2K, por exemplo. 2.200 ohms, né? Ele é suficiente. É que eu peguei lá aquele LED multicor. Ah, tá. Não, aí é diferente. Você pode botar sei lá, um LED, um resistor que é o vermelho, vermelho marrom, né? Que é 20, eu não lembro agora o vermelho marrom se é 22K ou 2,2K. Acho que é 2,2K. Bom, o certo é porque o LED normal, o LED multicor, ele é um pouco mais sensível, então pode dar problema mesmo. Aí tem que ser um resistor para cada entrada? Depende, se você pode botar o resistor no GND e aí é um resistor só. Se você colocar nas entradas, tem que ser um para cada, mas se você botar ele no terra, no que vai pro terra, é um só. Ah, tá. É melhor que você gasta um resistor só. Então vamos lá. Fizemos o setup aqui. No setup, o que eu tenho que dizer? Eu tenho que dizer que esses dois pinos, o pino 0 e o pino 1, são pinos de saída, porque eu vou usar para acionar o LED. Então, antes de mais nada, só para ficar bonitinho aqui, eu vou fazer um define, vou chamar assim de verme, que é vermelho. O vermelho é o 0. E o verde é o 1. Então, LED vermelho está no pino 0, o LED verde está no pino 1. Isso aqui é só para sempre que eu quiser usar agora o pino que está o LED vermelho, eu não tenho que lembrar se é 0 ou 1 no meu programa. Então eu vou usar aqui, ó, no setup, eu vou usar a função chamada pinMode. É desse jeito, tá? Com P minúsculo, N maiúsculo. Tem diferença de maiúsculo e minúsculo. Então, pinMode, eu vou dizer que o verme, que é o pino 0, vai ser de saída, output, e o pino do verde também é de saída. Output também. Então, inicialmente eu estou dizendo, os dois pinos são pinos de saída. Beleza? E no meu loop, o que eu vou fazer? Vou botar já o programinha aqui para dar tempo para a gente fazer. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro acender o LED vermelho, por exemplo. Como é que eu acendo o LED vermelho? Eu vou colocar na saída. Digital write é para escrever na saída digital. Digital write. Eu vou colocar o pino vermelho em high. High quer dizer nível alto. Certo? Então eu vou botar o vermelho em nível alto. Eu vou acender o vermelho.
E também, ao mesmo tempo, né, logo em seguida, ficou meio assim, né? Mas é porque é muito rápido, então é quase ao mesmo tempo pra gente. Eu vou colocar o verde em low para poder desligar ele. Daí eu vou esperar um segundo, mil milissegundos, é um segundo de delay. Vou até copiar aqui, porque eu vou fazer agora o contrário. Daí a um segundo, eu inverto. Eu vou botar o verde no nível alto, o vermelho no nível baixo, e vou esperar mais um segundo. Então, o que o meu programa está fazendo aqui? Coloca eles como saída, porque não é para sensor de entrada, é para saída, eu tenho que botar nível 0 nível alto. E aí eu vou escrever nível alto no pino vermelho e nível baixo no pino verde. Vou acender o vermelho e apagar o verde. Daí a um segundo eu faço o contrário. Acendo o verde e apago o vermelho. Daí a um segundo eu acendo o vermelho e apago o verde. Fazendo esse programinha aqui, ó, vou esperar um minutinho vocês fazerem o programa e rodar a simulação. Que se eu não tiver feito nada errado, vai funcionar direitinho. Antes de executar ele, esse cara aqui no simulador tem isso, na vida real não tem não. Mas o simulador tem um depurador, ó, ele verifica se tem algum... Desculpa, você pode executar, se você detecta um bug, alguma coisa não funciona, você pode... aqui não vai ter isso, porque aqui não tem variáveis. Mas você pode clicar aqui, ó, e falar assim, ó, para aqui. Para nesse momento aqui, ó. E você para nesse momento, manda executar, ele vai parar nesse momento, você coloca o mouse em cima das coisas aqui, das variáveis, sei lá, para você ver o valor das variáveis. É uma forma de depurar, né, de fazer o debug. Ele aqui depois, na próxima aula, a gente vai trabalhar com as bibliotequinhas aqui para a gente mexer em algumas outras coisas. Mas vamos lá. Vamos executar aqui o programa? Ô, professor. Oi. Aqui eu executei, ele apareceu uma mensagem no LED dizendo assim que a corrente no LED é maior do que o máximo recomendado. A vida útil do LED pode ser reduzida. É porque a gente não botou um resistor. É o resistor. Tá pedindo resistor. Lembra que eu falei que eu não estou botando aqui o resistor? Então aqui, ó, ele tá aqui acendendo, né? Mas ele tá esse exclamaçãozinho aqui, né? Tá funcionando meu pisca-pisca. Mas quando você faz isso, ó, deixa eu ver se eu consigo exibir essa tela aqui, essa mensagem. Ó, a corrente no LED está acima, que é o que você falou. É porque eu não botei um resistor. No fundo, se eu quisesse ter uma vida útil maior, né? Se eu quisesse que o LED vivesse por mais tempo, o que eu teria que fazer? Vou parar aqui a simulação. Para ligar o LED direto aqui no analógico, eu vou pegar aqui e vou colocar um resistor. Aqui, eu vou botar um resistor aqui. Bem resistor. Opa. Eu tenho um monte de resistor aqui para pagar. Vou pagar esse aqui. Eu vou botar um resistor aqui, ó. Eu não liguei os dois. Opa. Não consigo botar, tem que ser assim. Eu não botei os dois ligados aqui, ó. Então agora eu peguei isso aqui. Vê se vocês conseguem entender o que eu estou fazendo, tá? Vai ficar meio torto aqui, mas tá bom, tá valendo. Olha o que acontece agora, quando ligando desse jeito aqui. Em vez do resistor estar ligado direto, né, na corrente, o resistor, ele passa, os LEDs estão ligados direto no GND e no terra, eles passam, os dois estão ligados aqui, e eles ficam ligados juntos no resistor, e o resistor ligado no terra. Então, toda a corrente passa pelo LED e também passa por esse resistor aqui, né, que está com 1K. Eu falei que podia ser 22K. 220. Você 220K? 220 ômega. Ohms, 220 ohms, deixa eu ver. É, isso aí, 220 ohms. Que é um resistor baixinho. Com isso aqui eu limito a corrente que passa neles. Então agora, se eu iniciar a simulação, ó, não vai dar mais aquele aviso, porque ele está acendendo do mesmo jeito e eu estou limitando um pouco a corrente. Então, não é que não funcione, vai queimar, a vida útil dele fica um pouquinho menor. Tá claro aqui o funcionamento?
Vou mostrar o código aí para quem não fez ainda poder fazer. Mais do que o negócio funcionando, eu quero que vocês entendam que esse código aqui é que está causando isso. Eu acabei fazendo o código para o multicore, mas dá no mesmo. Não, é parecido. Na próxima aula eu vou botar uns exercícios para vocês fazerem aí, usando o simulador, para a gente já ganhar um pouco mais de habilidade com isso aí. Professor? Diga. A gente tem autonomia para criar as próprias funções? Ou ele só tem essas funções padrão setup? Não, loop? não pode. Não. Tem gente copiando aí, mas eu poderia criar aqui, ó. Quem estiver copiando aí, ignora o que eu vou fazer agora, tá? Eu poderia falar o seguinte, para simplificar um pouco, eu vou criar uma função aqui chamada acende vermelho, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, o acende vermelho, ele vai acender o vermelho e apagar o verde. E eu vou criar uma chamada acende verde. Quem está copiando ainda é só ignorar essas funções que eu estou botando aqui, tá? Vou fazer do setup direto pro loop. Poderia fazer isso aqui. Tem funções bem simples, tá? E aqui, eu, em vez de fazer isso, eu chamaria aqui acende vermelho, abre e fecha parênteses. Aqui, acende verde, abre e fecha parênteses. Entendeu? Tá claro? Certinho, Chão. Isso é uma função bem simples. A minha função podia receber parâmetros, igual no C, igual no Java, né? Podia colocar. Eu não usei nenhuma função aqui, não. Mas mais para frente a gente vai ver casos mais elaborados em que a gente vai usar funções. Senão nem dá para fazer. Pessoal, já deu nessa hora. Quem já tiver feito, quiser ir, tranquilo, tá? Tá dando erro, mas tá exatamente igual. Não deve estar igual. Faltou ponto e vírgula, né? Tá. Agora eu vi aqui. Eu demoro um pouquinho mais a ver o chat, tá? Então, às vezes, ponto e vírgula, tem que ter ponto e vírgula no final de todas as linhas. Sempre. Todos os comandos. Beleza? Acho que foi, então, né? Próxima aula a gente continua. A gente vai fazer mais uns exemplozinhos aí e tal. Usando alguns sensores, fazendo exemplozinhos mais interessantes aí no simulador. Beleza? Boa noite aí para vocês, pessoal. Até quinta. Boa noite, professor. Falou, boa noite, professor.